Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre recrutamento e treinamento de funcionários condominiais, crucial. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Então entra aqui na descrição, clique e assista, porque foi muito bom, muita informação de qualidade. Assistiu? Vem comigo pro segundo. Nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos 5 estrelas, Alo Júnior, de Salvador, e Cristiane Miranda, de Belo Horizonte. Cristiane, queria falar primeiro de plano de contingência. Eu acho que uma coisa muito... A gente tem uma cultura, talvez no Brasil, não sei, fora do Brasil, de querer vangloriar de que a gente trabalha muito. Ai, tô trabalhando demais. Ser síndico, mas 3 da manhã me ligam porque estourou cano. Quando eu ouço isso, na minha cabeça, às vezes eu não falo, eu falo assim, incompetente. Porque se precisam te ligar 3 da manhã porque estourou um cano, é porque você não criou uma instrução para aquele funcionário que a hora que estourou um cano, ele saiba aonde fechar aquela prumada. E às 8 da manhã ele te liga para falar o que aconteceu, te relatar e que fechou a prumada. Vazamento de gás, não sei aonde, é só fechar, se for uma coisa simples, fechar ali a prumada. Então, assim, existem coisas que a equipe não precisa de uma babá, né, ou de um babá. E eu vejo muito síndico que se vangloria do babá. Não, eu vou para lá 24 horas, eu corro, eu faço. Eu falo, gente, isso não é mérito. Tem que tentar facilitar, e a hora que o condomínio depende 100% da síndica ou do síndico, também é ruim, porque uma hora você não vai estar disponível, uma hora você não vai estar disponível. Bom, fiz toda essa introdução para você falar da necessidade de criar planos de contingência dentro do condomínio. Então, exatamente. O plano de contingência a gente precisa liberar um pouco e entender que também há um envolvimento dos moradores. Assim, há um conjunto dos funcionários serem treinados, mas quem reside ali tem que ter uma participação e a gente sempre envolve. E eu faço isso de uma forma fotográfica, não sei se... Então, por exemplo, a tubulação. Estourou uma tubulação. Mas tem uma pressão muito alta da água. Até os funcionários que estão ali precisam saber se ele fechar tudo de uma vez, ele pode causar um rompimento maior. Então, descrever isso e envolver desde a pessoa que faz a limpeza até o gestor condominial para que ele tenha e saiba qual é o impacto disso. E mais, né, assim, a tubulação, o gás, o elevador, se está vazando gás, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele tem que pensar que o elevador funciona, tem microfaíscas e que pode causar uma explosão. A própria consciência de controle de acesso também, né, assim, o quanto o papel dele é importante para que mantenha a segurança no condomínio. A gente tem um condomínio de alto fluxo na rua, por exemplo, e que dentro do plano de contingência a gente estabeleceu ponto de encontro, porque se tiver uma evacuação, o risco maior de atropelamento do que a própria permanência dentro da edificação. E a gente percebe o quanto isso é importante. Mas não só, assim, se as pessoas que ali vão substituí-las estão também aptas a fazer. E a gente vê muito, um porteiro faltou, precisa de uma substituição, seja pela conservadora, ou seja por outro que tem ali dentro de um quadro. Se essas pessoas estão também aptas a tratar as emergências que tem dentro do condomínio. Aí, Ricardo, volta o que a Cris comentou, quando ela falou, mais uma vez, sistema de gestão de qualidade. Porque quando ela traz a lógica que você trouxe aqui, inicialmente a questão do plano de contingência, tudo passa pelo treinamento. Casa perfeito com o que você está falando. Uma equipe bem preparada, uma equipe treinada, ela consegue lidar com as urgências e emergências. Vocês têm um treinamento aqui na Gabor também de normas regulamentadoras. Eu não sei qual o teu percentual de condomínios que tem
feito os treinamentos de normas regulamentadoras. Aqui em São Paulo, eu vou te falar que a grande maioria dos condomínios cumprem corretamente as normas regulamentadoras. Pronto. Lá em Salvador a gente tem uma realidade diferente. Em Belo Horizonte também. No resto do Brasil bem menos. Poucos condomínios lá em Salvador investem em treinamento de normas regulamentadoras. Obviamente que quando chega alguém fazer uma lavagem de reservatório, para fazer trabalho de eletricidade, os condomínios acabam exigindo certificação ali NR10, trabalho em altura NR35, reservatório NR33, mas a equipe, para uma situação dessa de contingência que vocês comentaram, a equipe também ela precisa estar preparada. E não é somente o profissional do terceirizado que deve ter essa preparação das NRs. O condomínio ele precisa ter essa preparação. Com certeza. E a questão, falando de preparação, Arlo, psicológica. A gente tem hoje muita questão do condômino ser mal educado, do condômino ser agressivo, às vezes chegar até vias de fato. Teve um caso recente, não me lembro onde foi, é um absurdo, mas o cara chegou a matar o porteiro. Né? Sim, em Pernambuco também. Foi no Pernambuco? Também, Pernambuco. E temos muito caso de racismo, né? De questão de humilhação por classe social. Como que você lida essa questão psicológica com a sua equipe? Volta mais uma vez para o sistema de gestão de qualidade, porque a gente tem a oportunidade, lá enquanto grande condomínio, de fazer um cronograma de treinamentos. Em um deles a gente trabalhou muito a padronização de processos, que é justamente quando você fala do psicológico, a gente não tem como sair do condomínio, de lidar com as questões que o funcionário ele enfrenta no dia a dia. Por exemplo, o carro quebrou, pneu furou, brigou com alguém, chegou atrasado, o metrô parou, mas se a gente estiver preparado para uma eventual necessidade desse colaborador, se a gente tiver uma equipe preparada, a equipe ela constrói esse elo, essa cultura que você falou de trabalho em equipe. Eu acho que a grande alternativa que a gente tem para comportamentos como esse é você ter uma equipe coesa, uma equipe unida. Quando as pessoas trabalham individualmente, quer queira, quer não, surgem sentimentos de inveja, surgem sentimentos, surge a maldita da fofoca. Mas quando você tem uma equipe coesa, a equipe naturalmente se fortalece. Ela se une e esse elo em volta da força mental, do mindset que a gente fala, ele cresce dentro do ambiente. E o treinamento que a gente teve a oportunidade de trazer justamente para poder fortalecer essa lógica foi o treinamento de liderança. Porque não é somente o líder que deve treinar, a equipe também deve estar preparada para liderar. E isso fortalece. E trabalhando dessa forma, a gente acho que cresce muito. Obviamente que as chamadas hard skills, soft skills, hoje o pessoal tem muito colocado em evidência, mas enquanto empregador que a gente não tem como eu te falei, ir lá na casa daquele colaborador e procurar saber se ele está saindo de casa bem alimentado, se a família dele está bem. E, óbvio, também passa pelo nosso comportamento enquanto líder. A gente tem que ter um tempo para poder sentar com a nossa equipe, conversar, entender, não está bem? Melhor ir para casa, descansa, volta amanhã. Ah, preciso de ficar 20 dias internado. Fica 20 dias. A gente não pode esquecer que nós somos gente que cuida de gente. Ser humano em primeiro lugar. Exatamente. Já deixou seu like? Não? Custa nada. Clica aí, deixa seu like. Faz um comentário também. Também ajuda compartilhando. Vamos disseminar informação de qualidade. Já temos mais de 8 milhões de visualizações nesse canal. Mais de 2.200 vídeos disponíveis para você gratuitamente. 13 vídeos semanais. Então, participe, compartilhe. E também a gente tem um extra exclusivo para quem está nas plataformas de podcast ou no Instagram da Conte TV. Segue nos dois. Nas plataformas de podcast tem também o Bloco 1 e o Bloco 2 com o extra, e no Instagram você assiste o extra, no YouTube não. Tem que ir para uma das duas. Cristiane, a questão de criar um ambiente bom de trabalho. A gente fala muito de ambiente bom de trabalho em empresas, né? Sim. Mas parece que muitas vezes o universo condominial é esquecido nessa realidade. Não sei se é um preconceito contra uma classe, às vezes, menos social inferior, que eu acho um absurdo, que não tem sentido nenhum, mas a gente ouve muito falar em criar ambiente, tem até aquele lugar, aquela expressão, aquela empresa que certifica
é great, não me lembro agora, é bom lugar para se trabalhar, Sim, tem tudo isso. E em condomínio, a gente ouve muito pouco falando sobre isso. E o Arlo falou, é gente cuidando de gente. E sabe que é o mais louco? Que essas pessoas, são que garantem a segurança das pessoas que moram no condomínio. Eles são mais importantes do que muitos outros funcionários. Sim, acho que muitos nem sabem o que passa dentro da casa, né, desses profissionais que estão ali no dia a dia, e se eles estão precisando de algo que pode ser feito com um simples gesto. Mas começa do bom dia, boa tarde, né, assim, como que você chama, para que isso crie mesmo um laço. E não só isso, falta no condomínio carinho, acho que os condomínios... Empatia. E cuidado desses profissionais é entender mesmo o que eles passam no dia a dia, inclusive como que eles têm que lidar. A gente sempre fala assim, as pessoas às vezes transferem pro outro, né? E aí às vezes explode no primeiro que acha por problemas que estão acontecendo com elas. Às vezes não, quase sempre. Vamos lá, né? Assim, quase sempre. Então eu tento sempre falar, gente, olha, o problema não é com vocês. O problema está às vezes muito mais no que a pessoa está vivenciando do que o que vocês estão transferindo. É claro que tratar o outro com respeito, com dignidade, isso é básico. Deveria ser o mínimo. É o mínimo, né? Assim, mas não é o que é feito. E aí a gente tenta, né? Aquela questão que o Eduardo falou. O exemplo, quando a gente trata o outro com carinho, né? Você pode sim fazer as orientações trazendo aí o bom senso, mas eles trazem isso como uma forma de ter ali um acolhimento e treinamento. O treinamento motiva. A pessoa ela vai se sentindo cada vez mais envolvida nos processos e quando elas estão motivadas, elas vão tratar também, né, o morador ou o visitante. Ricardo, desculpa, mas concordo com o que você está falando e eu sei que você tem muito assunto para falar com a gente, mas para não perder a oportunidade, já que a gente está falando de treinamento, tem outro ponto importante. Quando a gente contrata um funcionário para o condomínio, a gente está contratando uma pessoa. É como se a gente estivesse convidando alguém para nossa casa. Quando a gente convida alguém para nossa casa, a gente faz o quê? A gente arruma a casa, que é o ambiente que você está colocando aí. Entendeu? Só que às vezes a gente contrata o funcionário, a gente nem prepara o local para receber o funcionário. Às vezes o banheiro não tem condições. É isso. Então a gente vem falando isso há algum tempo. Caramba, como é que pode? Os condomínios continuam subindo, mas continuam sem lugares, vestiário feminino. Muitos condomínios não têm. Então, isso faz parte do ambiente. Desculpa, Cris. Só para aproveitar a oportunidade. Sim. E vocês falaram uma palavra que é muito usada, que é empatia, né? E eu acho que a empatia é descrita de maneira errada pela maioria das pessoas. A maioria das pessoas fala que empatia é se colocar no lugar do outro. Na minha opinião, empatia é respeitar o outro, inclusive quando ele tiver visões e opiniões diferentes da sua. Correto, independente da opinião. Então, acho que esse é um ponto crucial para a gente colocar. Eu vou chamar um quadro do nosso síndico grego, que é o Demetrios Makedonopoulos, que é o olhar do síndico. Qual que é a sua visão, Demetrios? Como recrutar e treinar funcionários com perfeição? Recrutar e treinar funcionários com perfeição exige estratégia e atenção aos mínimos detalhes. Primeiro, é crucial definir claramente as habilidades e características necessárias para a função. O processo de recrutamento deve incluir avaliações que testem tanto as competências técnicas quanto a compatibilidade com a cultura do condomínio. Na fase de treinamento, adote um programa personalizado que integre o funcionário gradualmente às suas responsabilidades, oferecendo feedback constante. Aposte em mentoria e aprendizado contínuo, assegurando que os funcionários estejam sempre atualizados e motivados. Desta forma, constrói-se uma equipe engajada e eficiente. Mas será que podemos chegar realmente à perfeição?
Eu acho que não, pois sempre teremos o que melhorar, mas podemos chegar muito perto disso. Eu trouxe minha experiência do militarismo para as rotinas dos condomínios, trazendo a hierarquia, a transparência, o trabalho em equipe e o respeito, o que tem apresentado resultados significativos. Síndico, seja um modelo a ser seguido por todos e tenha certeza que, com processos humanizados e bem definidos, os funcionários do condomínio serão um reflexo de sua excelente gestão. Vejo você no próximo programa. Bom, voltando aqui, já estamos na nossa parte final. Queria começar com você, Arlu. Dá um recado final para os síndicos que nos assistem, que são muitos. Temos vídeos aí que bateram 450 mil visualizações, outros com 200 mil visualizações. É muita gente nos assistindo. Hoje a Conte TV é uma referência. E vocês, como síndicos 5 estrelas, são referência. Queria que você desse um recado aí final. Eu gostava muito de um programa que passava, acho que era na Record, que era do Clodovil. Não sei se vocês, quando eu era jovem, quando eu era bem criança, eu acho, adolescente talvez, e ele falava assim, olha para a lente da verdade e deixa o seu recado. Então, deixa o seu recado final aí para quem está nos assistindo. Pô, Ricardo, da nossa conversa de hoje aqui, teve uma fala que você colocou aqui que marcou, que é aquela que você colocou que a gente não sabe de tudo. Então, a dica que eu deixo hoje para quem está assistindo a gente, para os síndicos, além do que você já fala muito, que primeiro vocês assistam e compartilhem esse conteúdo, porque a gente está falando aqui de um assunto muito importante e tem muita gente que não dá atenção. Segundo, nunca é tarde para a gente aprender. Então, a gente está aqui, a gente está conversando, dialogando, e assim, cada vez que a gente vem aqui, a gente aprende um pouco. Bacana pra caramba te conhecer, Cris. Aprendi muito aqui nessa conversa com você hoje. E, Ricardo, como sempre, é muito bom estar aqui. Então, a dica que eu deixo pra galera, nunca é tarde para aprender. Continuem, tá? Muito bom. Cris, seu recado para a lente da verdade. Isso. Primeiro que foi também um aprendizado, né? Todos os dias a gente acorda com a ideia de que a gente pode trazer um mundo melhor, inclusive para dentro de onde a gente mora. E o treinamento, o recrutamento, as pessoas, elas são a alma do condomínio. O condomínio não é uma edificação. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas que estão ali e saber como que a gente está trabalhando junto com elas e que elas trabalham conosco e não para a gente. Muito bom. Cris, Arlu, muito obrigado. Participação muito bacana de vocês. Foi muito bom dividir esse programa com vocês. E você que quer ver um extra, vai lá para o Instagram da Conte TV ou para as plataformas de podcast. E temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.